estrangeira, um certo Simão, preste atenção, diga bem forte, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Ore comigo. Senhor, obrigado por esta palavra, eu te louvo por este culto nesta noite. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que veio à tua presença para te adorar, para te servir, para te buscar. Agora, Senhor, queremos ouvir tua voz, ouvir tua palavra, celebrar a ti, engrandecer o teu santo nome por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas e tem nos abençoado. Pai, agora queremos ouvir tua voz, queremos ouvir tua palavra e sermos edificados pelo teu Espírito. Fala conosco, Deus, ensina-nos, edifica-nos. Não permita, Senhor, sairmos daqui da forma que entramos. Vem com o teu Espírito, vem com a tua palavra e fala ao teu povo, Deus. É o clamor que nós fazemos a ti agora, é o que nós te pedimos, é em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Por favor, assente-se e eu peço que você faça isso aplaudindo ao Senhor Jesus bem forte. Dê um forte aplauso ao Senhor e glorifique o nome dele. Deus está procurando homens e mulheres cujos corações estejam comprometidos com Ele. Deus está procurando homens e mulheres que desejem ardentemente conhecer a Cristo na intimidade e segui-lo com diligência. Amados, vivemos em um tempo em que estamos vendo um grande esfriamento, uma grande negligência espiritual se instalar na vida das pessoas. É lamentável isso, mas é fato, nós não podemos deixar de constatar essa verdade. Ao constatarmos essa verdade, então cabe a nós uma reflexão. Como nós estamos levando a cruz de Cristo, se Ele deixou bem claro que nós temos que assumir a sua cruz, que nós temos que assumir esta responsabilidade e cumprir com isso com bastante diligência. Ao ler a palavra de Deus, eu vejo um exemplo por meio do apóstolo Paulo. Ele diz em suas palavras, se você quiser ler, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11, ele dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda, olha só, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém? Paulo, ele diz que ele tem por perda tudo que é relacionado a esta vida terrena, a esta vida material, e ele tem por perda por Cristo Jesus. A pergunta é, nós também entendemos assim? Nós temos este mesmo coração diligente e ardente que o apóstolo Paulo tinha ao assumir a cruz do Evangelho, ao assumir a verdade do Evangelho, ao assumir a incumbência da pregação do Evangelho, quando ele teve que abrir mão de tudo aquilo que terrenamente, humanamente falando, lhe parecia interessante, lhe parecia benefício, e assumir um novo papel, uma nova posição, inclusive passando a ser perseguido, a ser aprisionado, a ser acorrentado, a ser acusado muitas vezes e preso muitas vezes, inclusive muitas vezes ameaçado de morte, dando a sua vida, expondo a sua vida pelo amor do Evangelho. Será que nós temos tido essa mesma atitude de renúncia? Será que a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso empenho chega pelo menos a uma parte, a um percentual da atitude que Paulo teve de renunciar à sua própria vida por amor a Cristo? E ele disse, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele entende que precisava desta prática, desta atitude disciplinada, obediente e aplicada, para que de alguma maneira ele chegasse até o dia da ressurreição dos mortos. Nós muitas vezes, quando temos que fazer alguma renúncia,
quando temos que assumir alguma responsabilidade, quando temos que assumir algum compromisso, quando temos que, de alguma forma, abraçar de fato a cruz de Cristo, a responsabilidade do Evangelho, o peso da verdade do Evangelho, até mesmo a vergonha desta mensagem, que para alguns ela se torna vergonha, muitas vezes para nós isto é um fardo. É importante que nós então façamos esta reflexão. Será que nós estamos levando a cruz de Cristo da forma que Ele espera que nós devemos levar? É esta a reflexão que eu quero fazer com você nesta noite. É esta a reflexão que eu quero conduzir você a fazer nesta noite. Mas antes de pensarmos a respeito disto, eu quero voltar aqui para Marcos, capítulo 15, versículo 21. Porque a Bíblia diz que um certo sirineu, chamado Simão, foi constrangido a levar a cruz de Cristo. Mas quem era Simão Sirineu? Primeiramente é importante saber de onde ele vinha, porque isto vai te levar, vai te ajudar a compreender a palavra desta noite. Ele era de uma cidade chamada Cirene, na África do Norte. E esta cidade, Cirene, na África do Norte, possuía uma numerosa população judaica. Provavelmente Simão era judeu daquele lugar e estava ali naquele dia para a festa que estava ocorrendo naquele lugar. Cristo estava sendo crucificado, Cristo estava sendo levado para o Calvário, mas Simão, o sirineu, não estava ali por causa da crucificação, ele estava ali por causa da festa. Você sabe que aquele homem chamado Barrabás, ele foi libertado da morte e Cristo o substituiu na cruz que era para ele, devido a um costume de, na festa da celebração da Páscoa, eles libertarem um prisioneiro. Amados, abrindo um parênteses na ministração, era um costume totalmente equivocado, porque a ordenança de Deus não era para soltar nenhum prisioneiro, era para celebrar a Páscoa, era para lembrar, falar e anunciar o que foi feito lá atrás no Egito, como eles saíram de lá, como eles foram libertos por mão e braço forte do Senhor. Mas eles adotaram um outro costume, soltaram um prisioneiro em celebração à Páscoa, querendo fazer alguma menção à libertação de Israel do Egito. E este homem, Simão, estava lá por causa da festa. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado, e eu quero que você diga assim: ele estava lá por causa da festa. Agora preste atenção, Simão Sirineu era nós ali naquele dia. Simão Sirineu nos representava. Simão Sirineu era nosso retrato ali naquele ato. A presença dele ali naquela cidade, a presença dele naquele dia, na caminhada de Cristo rumo ao Gólgota, rumo ao Calvário, representava a minha pessoa, a sua pessoa, representava a nós. E quando ele estava simplesmente passando perto de Jesus, dando a mínima importância, a menor atenção possível, ele simplesmente nem sequer talvez se inteirou direito do que estava acontecendo, ele passava por ali. A palavra de Deus diz que ele foi constrangido. O que é constranger alguém? É obrigar, é fazer com que ela faça algo que ela não quer. E aí eu quero que, antes da gente continuar analisando o texto, eu quero observar com você um pouquinho dele. A Bíblia diz que ele é pai de Alexandre e de Rufo. A Bíblia diz que ele passava por ali, ele vinha do campo e ele foi constrangido a levar a cruz de Cristo. Bom, se a Bíblia diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo, então ele era pai. Amém? Amém? Diga quem está do seu lado, ele era pai. Fala assim: sabe o que isto quer dizer? Sabe o que isso quer dizer, irmão? É que ele tinha responsabilidade a cumprir, ele tinha compromissos paternos e familiares. Mas preste atenção que o fato dele ser pai, o fato dele ter compromissos paternos e familiares, o fato dele ter responsabilidades a cumprir como chefe de família, isto não serviu como desculpa ou pretexto para que ele fosse isentado do dever ou da responsabilidade de levar a cruz de Cristo. Amém? Ninguém perguntou para ele: vem cá, você é solteiro, casado, viúvo, divorciado? Você tem emprego, não tem? Está desempregado ou está empregado? Você tem filhos, não tem? Você tem parente aqui? Não, ninguém perguntou. Simplesmente chegaram e falaram: rapaz, é você, assume aí.
leva a cruz, porque ele sozinho não está conseguindo chegar lá no Gólgota, no monte, para ser crucificado. Então ajuda ele aí nesse percurso. Colocaram, a Bíblia diz que constrangeram, não perguntaram: você quer? O que você acha? Você vai ter condição? Ei, sua esposa não vai se importar? Seus filhos não vão sentir o seu atraso? Você não se importa de abrir mão um pouquinho aí da festa, da celebração, das comemorações? Você não se importa de gastar um pouquinho do seu tempo e levar a cruz desse homem que está sendo crucificado aí? Não houve esse tipo de possibilidade, não lhe ofereceram a opção de escolher, simplesmente lhe obrigaram, lhe constrangeram, e ele era pai. Queridos, às vezes nós apresentamos como desculpa para não carregar a cruz de Cristo nossos deveres familiares, nossos compromissos paternais, nossas responsabilidades cotidianas com a família. A gente não quer assumir funções, ministérios, responsabilidades, compromissos, porque a gente diz o seguinte: mas eu tenho filhos, mas eu sou casado, mas eu sou casada, mas eu preciso cuidar da minha família. E quem disse que você não precisa ou que você não vai cuidar? Mas a palavra do Senhor te pergunta: mas você não vai conduzir, não vai levar um pouquinho a cruz de Cristo? Você já vai entender já onde se aplica hoje essa cruz de Cristo para nós. Mas eu quero antes observar este homem. Ele era pai, mas assim mesmo ele levou a cruz. Ele tinha família, ele tinha responsabilidades, ele tinha deveres, mas dentre a multidão ele foi escolhido, chamado e constituído. E ele ali me representa, ele ali te representa, que era necessário que alguém carregasse a cruz, que alguém assumisse esta responsabilidade e assumisse sobre os seus ombros o peso daquela cruz que tanto afligia o nosso Senhor e Mestre. Mas o fato dele ser pai, o fato dele ter família, responsabilidades a cumprir, responsabilidades familiares, não eximiu ele da responsabilidade de conduzir, de carregar a cruz de Cristo. Outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele vinha de longe. Olha só o que a Bíblia diz: ele estava vindo do campo. Diga assim comigo: ele vinha do campo. O campo representa lugar distante. Diga de novo: ele vinha do campo. O campo representa lugar afastado, representa roça, sítio, fazenda, lugar de acesso muito mais complicado, muito mais difícil de se achegar a um grande centro, ou seja, um lugar retirado. O fato dele ser de longe, o fato dele ter chegado ali, quem sabe, cansado, fadigado, o fato dele morar distante daquele lugar, não foi também motivo, não foi desculpa, não serviu como pretexto para que ele não carregasse a cruz de Cristo. Sabe, às vezes a gente diz assim: ah, pastor, eu não posso assumir nenhum compromisso porque eu moro muito longe da igreja. É verdade, não é? Ah, pastor, eu não posso me envolver porque eu estou muito distante, pastor, eu estou muito longe. Fica difícil eu estar junto, eu participar, eu me comprometer, eu assumir essa responsabilidade. Perceba que ele vinha do campo, e mesmo vindo do campo, ele foi constrangido a levar a cruz. Diga quem está do seu lado: de onde você vem? Qual é a distância da sua casa? Qual é a distância da localidade onde você está para aquilo que o Senhor quer que você faça? Seja qual for a responsabilidade, o fato de você morar longe, estar distante, quem sabe até mesmo aqui representando o campo, não quer dizer que você pode usar isso como desculpa, como pretexto para você não assumir responsabilidades e deveres do reino de Deus. Isso não pode ser pretexto. Naquele dia, o Simão Sirineu, ele representa a mim e a você. Quando ele foi posto ali, foi para que de alguma forma ficasse uma mensagem para mim e para você. Você é pai, você tem família, você é mãe, você tem família, você tem filhos, você tem responsabilidades familiares. Mas Deus também quer te lembrar, você também tem responsabilidades espirituais e ministeriais. E você não pode se isentar a esta responsabilidade. Você precisa assumir a cruz de Cristo. O fato de você ter família, o fato de você ter filhos, o fato de você ter responsabilidades familiares não quer dizer que você não deve fazer a obra de Deus, que você não deve evangelizar, que você não deve se comprometer com algumas coisas que o Senhor quer que você faça na presença dEle e na obra dEle. O fato de você vir de longe, morar longe ou estar distante não pode servir como justificativa, desculpa ou pretexto para que você não se envolva, para que você não se intere, para que você não assuma a responsabilidade que Deus chamou você para assumir. Naquele dia
sabia, o Simão Sirineu era de longe, mas ele foi chamado, ele foi incumbido para assumir aquela responsabilidade. Carregue a cruz de Cristo, amém? Nós temos muitas opções, claro, igrejas, a nossa vizinhança, no nosso bairro, a porta da nossa casa. Mas eu não me refiro a simplesmente ir à igreja. Eu me refiro como eu vou, como eu assumo. Eu não me refiro apenas a ser evangélico, a ser crente, a ser cristão. Eu me refiro como eu sou cristão, como eu exerço a minha fé. É sobre isso que eu quero vos falar nesta noite. É esta a cruz que eu quero hoje chamar você para carregar e assumir em nome de Jesus. Olha uma outra coisa muito importante. A Bíblia diz que ele vinha do campo. O campo também, além de ser um lugar longe, é um lugar com certas limitações e dificuldades. Sim ou não? O campo, muitas vezes, a estrada é de terra. Se chove, faz barro. Se venta, levanta pó. Sim ou não? Eu já morei em roça e a gente tinha que ir para a igreja. E às vezes a gente chegava na igreja, era com a cara cheia de pó. Não só em roça, eu morei em bairro, sem asfalto. Está aqui meu cunhado, minha cunhada, que lembra desse tempo. E eu congregava a mais de 5 quilômetros longe. E às vezes eu tinha que ir de bicicleta. Na época o bairro não tinha asfalto. Quando estava normal, era o pó que vinha na cara. A gente chegava na igreja, meio parecia que tinha passado pó de arroz, mas na cor da pele. Quando chovia, eu tinha que colocar uma roupa por cima da roupa, sacola plástica por cima do sapato, touca. E chegava na igreja, tinha que arrancar aquela roupa para poder participar do culto. Era difícil, era um lugar com limitações e dificuldades. O campo impunha ou impõe contra nós e impunha contra ele algumas limitações e dificuldade. Ele estava ali passando por aquele lugar, vindo de longe, mas as limitações e as dificuldades da sua existência ou da sua procedência não puderam servir como desculpa. Ninguém disse assim: gente, ele não pode, vocês têm que entender. Esse cara está vindo de longe, quem sabe há dias de caminhada. Ele deve estar cansado. Ele não pode assumir essa responsabilidade. Ele não pode levar a cruz. Não, essa possibilidade não foi cogitada. Às vezes eu me escondo atrás de dificuldades e de limitações que eu tenho. Eu não posso viver me escondendo atrás de dificuldades e limitações. Nós temos dito sempre aqui: quem não quer sempre arruma uma desculpa, mas quem quer dá um jeito. Quando nós queremos, a gente se aplica, a gente administra a agenda, a gente arruma tempo, a gente faz a renúncia. Viu o que disse Paulo? Porque ele queria chegar até o dia da ressurreição. Ele queria ter uma vida que demonstrasse a Deus o seu coração ardente, um coração diligente na presença do Senhor. Então o que ele faz? Ele renuncia às coisas dessa terra. Ele abre mão daquilo que parecia ser bom materialmente falando, nesta vida humana que ele tinha, e ele começa a viver, a ter isso como perda. Ele abre mão, ele deixa para segundo plano, para poder em Cristo Jesus conquistar o melhor e o eterno na vida dele. Amém? Você quer as coisas passageiras dessa terra? Você quer o que é transitório desta terra, ou você quer o eterno? Porque se você quiser o que é eterno na tua vida, levanta a sua mão ao céu, adore a Deus e glorifique ao Senhor e diga: Deus, nesta noite eu te exalto e te glorifico, Pai, porque eu quero desfrutar do que é eterno para a minha vida. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte agora, exalte o nome dele, porque ele tem coisas eternas para você. Mas o interessante é que, para que você conquiste o que é eterno, você vai ter que renunciar ao que é transitório, o que é passageiro. Para que você conquiste a glória da cruz, você vai ter que passar pela vergonha da cruz. Esse homem conquistou a glória da cruz. Ele entra para a biografia de Jesus, ele entra para a história da caminhada de Cristo na terra. Ninguém ouviria falar dele se ele não tivesse carregado a cruz de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai ser ninguém e você vai ser nada se você não assumir a cruz de Cristo. Você não é o centro das atenções desta vida e deste mundo, mas Cristo em você faz a luz do Evangelho brilhar e resplandecer. Cristo em você te faz mais que vencedor em todas as coisas. Cristo em você faz de você uma nova criatura, um homem e uma mulher transformada para a glória e honra do nome dele. E isso não é mérito teu, não é mérito das tuas obras, mas é mérito da obra dele na cruz do Calvário por você. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus? Aleluia, a cruz do Calvário. Então assuma essa cruz. Olha só que coisa interessante. O que mais me chama a atenção é isto, ó. Ele passava por ali. Diga para quem está do seu lado assim, ó: ele passava por ali. Ele não estava lá em Jerusalém por causa da crucificação. Ele passava por ali por acaso. Mas mesmo o fato dele ser um turista em Jerusalém
Mesmo o fato dele estar ali só para celebrar, um momento de lazer, um momento de diversão, não impediu ele de carregar a cruz de Cristo. Sabe o que isso me leva a entender? É que eu não posso deixar de ser crente em momento algum. Eu sou crente nas férias, eu sou crente no casamento, eu sou crente no meu momento de trabalho, eu sou crente no meu momento de estudo, eu sou crente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Carregar a cruz é a qualquer hora, a qualquer momento. Ele passava por ali, ele era turista, ele era visitante. Hoje a gente tinha alguns turistas aqui, visitantes, e tiveram que trabalhar para Jesus, É assim que funciona. Às vezes eu saio de férias, minha esposa até me cobra um pouco, eu não tiro a razão dela, mas eu não consigo ficar sem ir na casa de Deus. E o pior, ou o melhor, além de não conseguir ficar sem ir na casa de Deus, eu não consigo negar ao convite para pregar. Então as pessoas falam: pastor, só pode pregar? Eu prego. Alguém diz assim: mas pastor, só está de férias. Sim, eu estou de férias dos problemas, eu estou de férias do processo administrativo da igreja, eu estou de férias das responsabilidades locais, mas eu não estou de férias da vocação pastoral e da vocação de profeta, de pregador do evangelho. Eu fiz um voto um dia a Deus e disse que se fosse me dada a oportunidade de pregar a palavra, eu não negaria, eu pregaria. Então, ainda que eu esteja simplesmente no momento de lazer, de passeio, de distração, se me for dada a responsabilidade, a incumbência de falar a palavra, eu falarei, porque eu assumi a cruz, eu assumi a vocação, eu assumi o chamado. Se você assumiu a cruz, a vocação e o chamado, você precisa carregar, irmão, amém? Mas sabe qual é o problema? É que eu assumo a cruz, mas eu não quero carregar. Eu digo que aceito a cruz, mas eu não quero caminhar com ela. E o outro dia, eu pregando sobre isso aqui, a mensagem vai ao rádio esta semana, eu falei que tem missões que é você quem tem que fazer, tem trabalho que é específico seu, tem chamado e vocação que Deus colocou em tuas mãos, e se você não fizer, Deus vai cobrar, sim ou não? Amém? É assim. Agora, a cruz do evangelho, a cruz de Cristo, não é uma atribuição só do pastor, do presbítero, do evangelista, é dever, responsabilidade de todos. Diga a quem está do seu lado: você também precisa carregar a cruz de Cristo. Lhe constrangeram, lhe obrigaram, lhe incumbiram. Apesar dele ser pai, ter responsabilidades familiares, apesar dele vir de longe, de um lugar distante, retirado, ter muitas limitações e dificuldades, apesar dele estar passando por ali, não ter nada a ver com o que estava acontecendo, lhe obrigaram a carregar a cruz. Por quê? De novo te digo, Simão Sirineu nos retratava. Ele era nós ali. Então, por que o obrigaram a carregar a cruz? Primeiro, porque não é opcional. Segundo, porque é dever. Por que lhe obrigaram? Porque se esperasse partir dele espontaneamente, à vontade, jamais ele faria isso. Ele não via importância alguma naquele fato. Para ele, era apenas mais uma crucificação. Sabe quem eram os crucificados? Aqueles que praticavam crimes hediondos. Para servir como exemplo, a morte de cruz era uma cruz considerada maldita. Então, quando o camarada era condenado à morte de cruz, é para que fosse um exemplo, ninguém fizesse igual. Outra condenação passiva de morte de cruz eram os crimes políticos. Insubordinação ao governo, à autoridade de Roma. Então alguém pegava e condenava aquele camarada à cruz, para que servisse de exemplo, para que fosse tido como um maldito. Agora, você acha que o Simão Sirineu ia dar importância por um cara que está sendo crucificado? Você acha que ele por si mesmo, espontaneamente, iria assumir: deixa eu ajudar esse coitadinho, deixa eu ajudar esse homem sofredor? A pergunta é, já que Simão Sirineu nos representa, será que nós estamos percebendo a necessidade de carregar a cruz de Cristo? Ou estamos olhando para isto como um mero acontecimento da história? Uma mera circunstância que ocorreu naquele tempo? Será que nós estamos assumindo a cruz de Cristo com o devido entendimento, com o devido prazer e com o sentimento de espontaneidade? Amados, eu quero te dizer uma coisa: melhor é fazer com espontaneidade, melhor é fazer com prazer, melhor é fazer com entendimento, do que sermos como aquele Simão Sirineu que passava desavisadamente e foi colocado a fazê-lo, porque ele não quis se inteirar, talvez não quis se importar, mas lhe obrigaram para que, para nós, ficasse a figura, ficasse a mensagem que levar a cruz de Cristo não é opcional, é dever, é obrigação de todos aqueles que servem a Ele. Amém? Não foi algo espontâneo do Simão Sirineu.
E também não é algo espontâneo seu. Você não tem a liberdade de decidir, eu acho que vou, eu acho que não vou. Você não tem o direito de falar, mês que vem eu assumo. Ano que vem eu assumo. O que é assumir a cruz de Cristo? Já já você vai entender de forma mais clara. Mas se eu carrego então, se eu assumo a cruz de Cristo, eu preciso fazer com entendimento. Diga comigo assim, entendimento. Sabendo o que é assumir a cruz de Cristo. Outra coisa, fazer com prazer. Diga comigo, com prazer. Tendo satisfação de carregar a cruz de Cristo. Se Simão Cirineu com certeza soubesse, espero que ele sabia, tomara que lhe informaram, né? Ou pelo menos quando ele terminou de carregar a cruz, espero que ele tenha tomado ciência de quem foi que ele carregou a cruz. Olha que prazer enorme. Apesar de saber que ele estava morrendo, apesar de saber que ele estava sendo crucificado inocentemente, mas olha que prazer enorme, ele participou daquele processo de uma forma diferente. Ele pôde por algum momento aliviar a dor, o peso e o sofrimento do nosso Senhor e Mestre. Enquanto todos os nossos pecados e culpas, todas as nossas maldições, enfermidades e doenças, todas as nossas acusações estavam sobre ele, aquele homem por um momento assumiu um pouco o peso daquela cruz, aquele fardo pesado com que Cristo estava caminhando rumo à sua própria crucificação. Quando nós assumimos na obra de Deus esta cruz também do Cristo, esta cruz do Evangelho, nós estamos fazendo o mesmo que aquele homem. Nós estamos dizendo, Senhor, nossos pecados pesaram em Ti, nossas culpas pesaram em Ti, nossas condenações pesaram em Ti. Então o mínimo que eu posso fazer é carregar um pouquinho a cruz do Senhor. Entende isso, irmão? Só que às vezes a cruz se tornou já para mim e para você uma obrigação. Nós não vemos importância nisto. A igreja está cheia de pessoas assim. O Evangelho está cheio de Simões Cirineus do nosso tempo. Para muitos é apenas mais uma crucificação. Para Simão Cirineu, ele estava passando por ali. Diga de novo assim comigo, ele era turista. Ele só passava por ali, ele só estava vendo um ato que ele nem sequer compreendia. E infelizmente existem muitos Cirineus do nosso tempo dentro das igrejas, pessoas que para eles é apenas mais uma crucificação, não tomam ciência dos fatos, não querem se envolver, não querem responsabilidade, não querem compromisso. Quanto menos envolvimento melhor, porque compromisso representa obrigação, obrigação representa tempo a ser aplicado e um dever a ser cumprido. Então se eu não assumo, eu não tenho o porquê ser cobrado. Você está equivocado. Nesta noite Deus está dizendo para você, assuma a cruz de Cristo, assuma a cruz do Evangelho. Não é apenas mais uma crucificação, é a crucificação, e vai fazer diferença na sua vida. Olha que coisa tremenda. Existem pessoas que acham o seguinte, é só mais um ensaio. Aí vai para o ensaio como? Cara feia, emburrado, revoltado, né? Se é a mulher que está no ensaio, o marido fica reclamando, pô, que hora vai sair o almoço, meu? Mulher no ensaio, mulher no louvor, mulher no ministério infantil, mulher na diaconia, mulher para abrir igreja, mulher para fechar a igreja, mulher na administração. Sabe? É uma cruz muito pesada, é uma obrigação, é um fardo desagradável de carregar. Às vezes a gente tem um tempo mínimo para Deus, e esse tempo mínimo para Deus se torna um peso nas nossas vidas. A cruz de Cristo, a cruz do Evangelho, o nosso dever se torna demais. A gente começa a tratar como, mais um ensaio, a gente vai com aquela displicência, né? Mais um culto, a gente vem para o culto como se estivesse indo para uma tortura. Ai meu Deus, mais um culto, droga, tem que ir para o culto. Nossa, e não posso nem chegar atrasado, são como diz um irmãozinho aí, vou tomar bambuzada, né? Tem gente que é assim, é só mais um congresso, então faz como apenas um ritual, como apenas mais um compromisso da sua própria agenda. Para outros é só mais uma mensagem, o camarada vai lá, dá uma olhadinha, beleza, não tem compromisso com o que vai pregar. Não busca a direção de Deus, não se preocupa em falar a verdade do Evangelho com clareza para as pessoas entenderem, não busca a resposta de Deus se é aquilo de fato que precisa ser pregado, é só mais uma mensagem, improvisa do jeito que der, do jeito que for possível, vai lá e fala. É verdade, para alguns é só mais uma obrigação, só mais um dízimo, só mais 10% que eu tenho que dar, é só mais uma vigília, só mais um EBD, mais um jejum. Não, irmão,
Não, é o jejum, é o dízimo, é a EBD, é o ensaio, é a vigília, é o congresso, é o culto. Nós temos que assumir um compromisso com o nosso Deus. Ele tem que encontrar em nós um coração ardente, apaixonado, intenso. Ele tem que nos ver falando como o salmista Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que servir a Deus, fazer a obra de Deus, não como se estivéssemos indo para um matadouro. Deus tem que encontrar prazer no nosso coração, porque Ele disse: os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite por isso. Seja um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Para ele era só mais uma crucificação. Ele não via importância alguma naquilo. Qual é a importância que você dá para o seu ministério? Qual a importância que você dá para o seu tempo de leitura bíblica? Para o tempo que você ensaia para ministrar a Deus, para o tempo que você ministra as crianças, para o tempo que você ministra os jovens, para o tempo que você prega, para o tempo que você ora, para o tempo que você evangeliza, para o tempo que você vem cuidar da casa de Deus, limpar a casa de Deus, ou cumprir a sua escala daquele dia do ministério. Qual é a importância que você dá para o teu chamado, para a tua vocação? Qual é o valor que você dá para a obra que Cristo fez na sua vida? Estamos falando de gratidão. Assumir a cruz fala de gratidão. Simão era simplesmente um turista, um festeiro, era um espectador ali. Diga a quem está do seu lado, olha bem nos olhos dessa pessoa e fala assim: o que você é aqui? Fala assim: você é um turista? Fala bem forte: um festeiro? Um espectador? A Bíblia diz que ele só passava por ali. Está na hora de você parar de passar. Está na hora de você assumir compromisso. Está na hora de você parar de ficar indo e vindo. Está na hora de você assumir a cruz. Tem gente que você pergunta para ele: você é evangélico? Eu vou na igreja de vez em quando. Você é crente? Eu gosto. Irmão, ou você é ou você não é, não tem meio termo. Sai de cima do muro. Teu amigo pergunta o que você é, você dá uma volta para falar. Por que você tem medo de falar? Por que você tem medo de assumir? Porque a cruz envergonha, né? Às vezes o evangelho de Cristo nos envergonha. Porque o evangélico, o verdadeiro crente, ele é tido como diferente. Diga quem está do seu lado: o verdadeiro crente é diferente. Então, por ele ser diferente, ele é tido como antiquado, fanático, quadrado, bitolado. Por que ele é diferente? Porque ele é santo. O verdadeiro crente, ele é santo. Se ele assumiu a cruz de Cristo, ele é santo. Ele não é como os outros. A menina crente não é como as outras. O rapaz crente não é como os outros. O homem, a mulher crente, eles não são como os outros. Nós somos diferentes. E nós temos que fazer a diferença. A nossa marca é a marca de Cristo. É a sua cruz que foi em nós, colocada para que a gente leve. E esta cruz representa muita coisa. Eu preciso andar por causa do horário. Veja bem, esse homem era turista, festeiro, espectador. Ele só estava passando por ali. Como bom judeu, ele veio para uma festa importante. Tem gente que, como bom crente, não perde o culto de domingo. Outros não perdem o culto de campanha, né? Como bom religioso que alguns são, não perdem esta ou aquela reunião da igreja. O pior é que algo muito importante estava acontecendo na sua frente e o seu desinteresse não deixou ele perceber isso. Às vezes você só vem para o culto. Às vezes você só vem para a festa. Às vezes você só vem para o ensaio. Às vezes você só vai para o congresso. Às vezes você só vai para uma EBD. Às vezes você só cumpre escala. Mas você não está vendo que tem algo mais importante diante de você. Quando nós estamos atentos à nossa própria festa, quando nós estamos na igreja, no evento, no congresso ou no evangelho, buscando apenas os nossos próprios interesses, nós não enxergamos a verdadeira necessidade, que é levar a cruz de Cristo. Eu só estou ali porque eu quero minha casa própria. Eu só estou ali porque eu quero meu carro novo. Eu só estou ali porque eu preciso da cura de uma enfermidade. Eu só estou ali porque ali me dão oportunidade. Eu só estou ali porque ali me paparicam, me tratam bem. Eu estou ali porque é um meio social agradável de se estar. Mas eu não estou enxergando algo maior, mais importante, mais interessante que está diante dos meus olhos.
Ele estava ali por causa da festa, e enquanto acontecia a festa, o Cristo, o Messias prometido, o verdadeiro libertador de Israel, estava sendo levado à cruz, e traria a liberdade definitiva e eterna para eles, e ele estava preocupado com a festa. Diga quem está do seu lado, com o que você está preocupado? Se você estiver aqui, meu irmão, focado na sua própria vontade e necessidade, com certeza, você só vai ver festa, você só vai ver o lado show do evangelho. Mas deixa eu te dar uma notícia chata. O papel da igreja não é promover entretenimento para você. A igreja não está aqui para divertir você. A igreja não está aqui para fazer disso aqui um espetáculo. Eu fui na igreja, não foi legal, o culto estava sem graça. Fala para quem está do teu lado, deve ser porque você estava sem graça. Sabe por quê, irmão? Porque eu não estou aqui fazendo culto para você. Eu estou fazendo culto para Deus. Se o culto estava sem graça, é porque você estava sem graça. É porque você não ergueu a mão. É porque você não aplaudiu. É porque você não dançou. É porque você não glorificou. É porque você não orou. Porque o culto é seu. E Deus pode receber o meu e rejeitar o seu. Deus pode receber o seu e rejeitar o meu. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que Caim e Abel chegou diante de Deus. A Abel e a sua oferta Deus recebeu, mas a Caim e a sua oferta Deus rejeitou. Ambos chegaram simultaneamente diante de Deus. Um foi agradável, o outro não foi. O culto de Abel teve graça. O culto de Abel foi agradável. O culto de Abel foi bom, foi atrativo. Deus ficou feliz. O culto de Caim não prestou. Teu culto tem que prestar, irmão. Amém? Tua vida tem que servir como um cheiro suave às narinas de Deus. Teu cântico, teu aplauso, tua dança, teu louvor, tua ministração tem que ser atraente diante dos olhos de Deus. Mas se você está aqui só focado no que você quer, no que você precisa, no que você necessita, se você está atrás da festa, vê gatinho, vê gatinha, dá o seu show, fazer com que as pessoas olhem e digam que talento, como sabe fazer, você está perdendo o teu tempo. Assuma a cruz. A cruz muitas vezes nos coloca em posição de desonra. A cruz muitas vezes nos coloca em posição de vergonha, de humilhação. Mas é esta cruz que nos exalta, é essa cruz que nos garante a eternidade, porque foi nela que Jesus foi crucificado e pagou pelo meu e pelo seu pecado. Você pode levantar tua mão e agradecer a esse Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele te libertou, Ele te salvou. Aleluia! Você por acaso só está dando uma passadinha pelo evangelho ou já assumiu o compromisso? Você por um acaso só está dando uma passadinha, cada vez você dá uma passadinha numa igreja, ou já assumiu o compromisso? Porque, querido, o Senhor está querendo compromisso com você. Ele está precisando de pessoas que assumam a cruz e carreguem a cruz. A Simão foi dada a incumbência de levar a cruz. Lhe constrangeram a carregar a cruz. Ele teve o privilégio de ajudar o mestre, ele teve a oportunidade de servir um mestre de uma forma particular. Ele pôde, entre tantos da multidão, ser o escolhido. Abra sua Bíblia rapidinho em João 15:16. Olha o que está escrito aí em João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Ele foi escolhido no meio da multidão. Não foi por acaso, ele só passava por ali. Ele só era um turista, ele só era um festeiro, ele só era um espectador. Ele vinha de longe, ele vinha do campo, um lugar de limitações e dificuldades. Ele só estava ali por causa da festa. Ele era um homem com enormes responsabilidades familiares, paternais e muitos compromissos com a vida. Mas o Senhor olhou para ele e disse: é você. Você é casado, você é pai, você é mãe, você é filho, você é esposa, você é marido, você trabalha, você estuda. Mas Deus olhou e disse: é você. E Ele não quer desculpa sua. Ele quer apenas que você gaste um tempinho com Ele rumo ao Calvário. Ele só quer que você faça pelo menos uma parte, e o resto vai ser com Ele. Amém? Você não precisa carregar sozinho. Ele carregou, a maior parte do tempo foi Ele que carregou. Sabe o que isso representa? É que quando você acha que o fardo é pesado, que é difícil, Ele está dizendo para você: não, a parte mais difícil eu vou fazer. O que é mais complicado, aquilo que você não pode, eu posso e eu vou fazer. Você vai levar a cruz, mas quem morre nela sou eu.
Você vai levar a cruz, mas quem perdoa os seus pecados sou eu. Você vai levar a cruz, mas quem vai salvar a tua alma do fogo do inferno sou eu. Você vai levar a cruz, mas quem vai assumir as suas maldições sou eu. É isso que Jesus está falando aqui para você. Você está fazendo a parte fácil, a parte simples. Então para de arrumar obstáculo. Aleluia. Você foi escolhido. Diga para quem está do seu lado: você foi escolhido. Então como é que você está levando essa cruz, meu filho? Como é que você está levando essa cruz, minha filha? Você é diácono, você tem que ser um diácono excelente. Se você é um presbítero, você tem que ser um presbítero excelente. Se você é um pastor, você tem que ser um pastor excelente. Se você é um operador de áudio, de data show, de comunicação, multimídia na igreja, tem que fazer com excelência. Se você canta, se você toca, tem que ser com excelência. Se você intercede, se você visita, se você evangeliza, tem que ser com excelência. Se você ministra as crianças, se você é um professor de escola dominical, tem que ser com excelência. A cruz de Cristo, a responsabilidade do evangelho, a necessidade da obra de Deus. Nós precisamos entender, fomos escolhidos. Ele nos chamou, Ele nos nomeou. Simão Cirineu era um desconhecido. A partir daquele dia ele recebeu uma marca e ele ficou reconhecido pela sua história, pela sua obra, pelo nome dele. Está lá, um certo Simão Cirineu. Querido, a pergunta é: nós temos levado a cruz de Cristo ou o nosso interesse é somente na festa? Diga para quem está do seu lado aí. Vai lá. Você só está interessado na festa? Sabe, irmão, sabe como você vê quando alguém só está interessado na festa? Vou falar. Vou falar. Quando acaba a festa, o camarada desaparece. Você sabe que ele só estava interessado na festa. Mas quando acaba a festa, o camarada começa a juntar a cadeira, varrer a sujeira, tirar o lixo, organizar o ambiente, é porque ele tem compromisso com o dono da festa. Sabe, irmão, tem crente que só quer vir para o culto, mas não quer assumir compromisso nenhum. Tem gente que só quer ir na igreja desfrutar de bênção. A primeira dificuldade que a gente enfrentar, ele pula fora do barco. Tá tudo bem no louvor, ele está no louvor. O louvor entrou em crise porque entra. Viu, irmão? Casamento, o camarada está indo tudo bem no casamento. Aí vem a primeira crise. Aí o cara, vou largar dessa mulher, vou largar desse homem. Não casei com isso. É com isso sim que você casou, meu filho. O camarada está na igreja, a igreja está no auge, é a igreja do momento, é a igreja da mídia, é a igreja que está dando tudo certo, está correndo tudo bem. Ele está dentro. Meu irmão, quem assume a cruz de Cristo vai até o Calvário. Porque depois do Calvário vem a parte melhor. Amém? Você precisa ser constante na sua obra. Você não pode estar na igreja só atrás de bênçãos, só atrás de vitória, só atrás de cura, de libertação, de prosperidade, de realização, de status no ministério, de cumprir um hábito religioso. Você não pode estar com o evangelho da cruz, com a cruz de Cristo, porque você tem um compromisso com Deus e sabe que você foi escolhido no meio da multidão. Diga aí comigo: eu fui escolhido no meio da multidão. Você crê nisso? Então levanta a mão bem alta assim, diga: eu fui escolhido no meio da multidão. Eu fui escolhido, irmão. Eu sou o 11º filho do meu pai. E minha mãe achava que eu não ia vingar, na linguagem lá do interior, porque ela teve umas complicaçõezinhas na gestação. Mas sabe o que Deus falou para ela? Fica tranquila, minha serva, porque o fruto desse ventre vai ser um pregador da minha palavra. Você tem dúvida disso? Não estou dizendo aqui que eu sou o cara não, mas se tem uma coisa que eu não queria era pregar, eu não queria ser pastor. Eu disse aqui agora há pouco, a gente queria era ter uma banda, a gente achou que ia gravar CD e cantar por aí. Aí Deus falou assim: não, você foi escolhido para pregar a minha palavra e eu te chamei e te nomeei para que vá, dê fruto e o teu fruto permaneça. E eu louvo a Deus que por onde Deus tem permitido eu passar, o fruto tem permanecido. Eu sempre vejo pessoas falando: pastor, aquela palavra, pastor, aquele ensinamento, pastor, aquele tempo. É tremendo isso, eu glorifico a Deus por isso. Porque nós temos que levar a cruz, amém? Para encerrar essa mensagem, eu quero que você abra no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 9, versículo de número 23 e 24. Jesus disse o seguinte aqui em Lucas 9, versículo 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Assumir a cruz de Cristo é renunciar a si mesmo. Você tem renunciado a si mesmo? Você tem negado a si mesmo? Você tem assumido a cruz? Preste atenção, diga assim comigo: cruz de cada dia. Não está escrito cruz de domingo aí, tá, irmão? E por que você só assume a cruz no domingo? Ah, pastor, mas eu sou pai de família, eu tenho responsabilidade. Pastor, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um monte de coisa, né, irmão? É esse o nosso problema. A gente precisa rever um pouquinho isso. Amém? Não está escrito aí cruz só de terça-feira, cruz só de EBD, não. Não está escrito cruz só de ir na igreja, sou crente na igreja, não. Cruz de cada dia, é 24 horas. O culto, para demorar, é 2 horas e 10 minutos, quando o culto demora. É demais, né? É. Não é cruz do culto. Eu vim, nossa, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, meu Deus, tenho que ficar lá na porta de diácono, gravata, meu Deus, essa gravata, aquele paletó, sabe? Cruz, não é só a cruz do culto, não. Tem que ir lá ministrar as crianças lá no fundo, nossa, aquelas crianças. Não é só essa cruz, não. Cruz de cada dia. Quantas horas tem o dia? 24. Ok, irmão? É 24 horas você tem que assumir a responsabilidade do Evangelho, o dever do Evangelho, a verdade do Evangelho. Amém, irmão? Você não pode se omitir a isso. E eu quero encerrar aqui. Ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que Paulo disse lá em Filipenses, e nós lemos, capítulo 3, versículo 7 a 11. O que nós lemos lá? Ele disse: porque tudo desta vida eu tenho por perda, por Cristo. Vale a pena eu abrir mão um tempinho a mais do lazer, um tempinho a mais do descanso, um tempinho a mais do sono, um tempinho a mais de um dia, né, de férias, me ocupar com Deus, me ocupar com o ministério, me ocupar com a ação social, com a evangelização, com a oração, com a intercessão, com a preparação da palavra, em treinar, em ensaiar, em discipular alguém na casa de Deus. Vale a pena eu assumir esta cruz. Amém? Quando eu assumo a cruz, eu assumo a responsabilidade do Evangelho, eu assumo a verdade do Evangelho, eu assumo o peso do Evangelho. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você: a cruz não é simplesmente você colocar um pingente num colar e colocar no peito, porque isso não quer dizer nada. A cruz vazia não representa idolatria, mas também não representa salvação e eternidade. A cruz era símbolo de maldição e não de bênção. Depois de Cristo, alguém começou a usar ela como símbolo de bênção. Não estou dizendo que você não pode usar um pingente de cruz vazia. O que eu quero dizer é que, não, desculpe o termo que eu vou usar, não fede nem cheira, não quer dizer nada, não serve para nada. Não é uma cruz que você carrega no peito que te faz carregar a cruz de Cristo, mas sim é a verdade do Evangelho que você assume na sua vida, que quer dizer que você assumiu a cruz de Cristo. Amém? É a missão que Ele deu a mim e a você, que quer dizer que nós assumimos a cruz de Cristo. E você tem uma missão. Diga assim: eu tenho uma missão. Diga de novo: eu tenho uma missão. Ele nos deu uma missão. Ele disse: você precisa pregar o meu Evangelho, você precisa falar do meu amor, você precisa testificar do meu poder. E Ele disse mais: quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. E quando não fizerdes aos meus pequeninos, a mim não fizestes. Então o que esta palavra quer dizer? Quer dizer que se eu negligenciar o fazer aos homens, eu negligencio o fazer a Deus. Então eu preciso assumir a cruz. Eu preciso levar a cruz com entendimento, com prazer e com espontaneidade. Amém? Fique em pé. Eu quero orar por você. E eu quero orar para que você hoje não seja apenas um festeiro aqui. Eu quero orar para que você não seja apenas um turista que vem quando dá. Vai ter uma cantata, você canta. Vai ter um evento, você participa. No dia a dia da igreja você não consegue se envolver. Eu quero orar para que você não seja apenas um frequentador de cultos, mas que você assuma a mensagem do culto. Amém? Que você assuma a verdade que está sendo pregada a você. Essa palavra ela pode parecer um pouco pesada de aceitar, mas ela é clara. Ela nos remete a pensar: como estou levando a cruz de Cristo? Entendeu, irmão?
Será que de fato é um compromisso, é uma aliança, é um entendimento que eu tenho da minha vocação, do meu chamado, da minha incumbência? Será que eu faço com prazer, com espontaneidade? Ou eu encaro como apenas mais uma crucificação, como aquele homem encarou? Passou por ali, não dava muita importância, mas ele foi chamado. Você talvez também um dia não dava muita importância, mas você foi chamado. Diga, eu fui chamado. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, porque você foi chamado. E o inimigo quer colocar obstáculo, ele quer colocar empecilho, ele quer atrapalhar, mas você foi chamado. Você foi chamada. Deus quer te usar. Deus tem um propósito através da sua vida. Ore a Deus comigo agora, feche os teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, eu quero orar com estes homens, com estas mulheres. Eu quero orar, Senhor, com estes adolescentes. Eu quero orar com estes jovens. Eu quero orar, Senhor, com cada vida que aqui está nesta noite. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e nós somos confrontados agora, Senhor, a analisar como nós estamos levando a cruz de Cristo. Se estamos sendo testemunhas genuínas através da vida, através das obras, através da fé e das palavras, ou estamos sendo apenas passageiros pela crucificação, ou estamos sendo apenas espectadores. Tua palavra nos levou a refletir, Senhor, que nós não estamos aqui só para participar da festa, só para participar da parte boa, do status, do benefício, do reconhecimento que a Tua cruz nos traz. Porque sabemos, ó Deus, que o Teu Evangelho nos promove, o Teu Evangelho nos honra, o Teu Evangelho nos coloca, Senhor, em posição de reconhecimento. Mas, Senhor, a Tua palavra nos mostra que o Senhor espera que assumamos o dever, a responsabilidade, a incumbência. Pai, nós não queremos ficar aqui procurando aplausos, nós não queremos ficar aqui procurando, Senhor, afagos no nosso ego, mas nós queremos, ó Deus, de fato, vivenciarmos uma experiência transformadora contigo. Até aquele dia, Simão Cirineu era apenas mais um na festa, mas naquele dia ele assumiu a cruz, ele carregou a cruz, ele entra, Senhor, para a história da obra redentora da humanidade. Senhor, eu quero que a minha descendência, eu quero que a minha geração possa receber através da minha vida um pouco da sua vida, um pouco da sua obra, porque Simão carregou apenas um pouco da cruz, mas através daquele ato fica para nós este exemplo, através da minha vida, através do meu empenho, através da minha fé, através do meu testemunho, através da minha vida, milhares, milhões de pessoas serão alcançadas pelo poder da obra redentora da cruz, porque o mundo verá em mim a luz do Evangelho, o mundo verá em mim o poder transformador da palavra e saberá que só Tu és Deus, só Tu és Senhor e perdoa pecados.